Está entrando no ar mais um Observatório IECine, um programa realizado pela Secretaria de Estado da Cultura através de seu Instituto Estadual de Cinema, que conta com o apoio da Cinemateca Paula Amorim, do Banrisul, da plataforma Cultura em Casa e da TVE. No programa de hoje, nossa curadora do Festival Cinema Negro em Ação, Camila de Moraes, recebe 4 integrantes de uma família que tem feito história no audiovisual gaúcho. Com vocês, a família Menezes. Bom programa a todos. Hoje a gente vai conversar com a família Menezes e saber como é que é essa trajetória, esse andar e essa atuação para que nós consigamos continuar atuantes aqui no Brasil. Então, no primeiro momento, eu queria conversar com a Vera Linda Menezes, saber quem é essa mulher e como é que é essa relação familiar. Boa noite, bom dia, boa tarde. Gente, eu sou artista depois dos filhos, né? Porque eles que despertaram a minha arte. E é muito incrível, porque a Sharon veio primeiro, né? Na arte, depois os pequenos assistindo, indo à aula, fazendo cursos e também se descobriram artistas. E com esse andar eu acabei me envolvendo, descobri que eu também era artista. E uma família, acho que toda família tem no seu DNA, tem uma habilidade, né? Eu acho que a nossa família tinha esse DNA, só que eu como mãe não sabia, né? E graças a eles eu consegui colocar isso para fora. E então cada um deles foi se desenvolvendo ao longo do tempo e foram trabalhando essas habilidades, né? E foram se revelando. A Sharon começou como modelo, depois atriz. Aí a Sol também foi fazer cursos, né, desde pequena, desde 8 anos de idade. Ela ia com a Mana, e o Dreyson também. O Dreyson começou como cantor, né, porque eu achava que o Dreyson ia ser cantor, porque ele canta muito bem. Então, acho que essa questão da mãe, né, a gente tem o papel de descobrir as habilidades dos filhos. A gente tem que ficar atento, né? Então, e investir nessa habilidade. Às vezes pode parecer uma coisa meio fora não é da casinha que se diz, né? Mas é meio fora do que a gente pretende para os filhos. Porque descobrir que o filho é artista não é muito fácil, não. Mas a gente tem que ficar ligado, isso é muito bom, né? Como assim, mãe? Porque não Como assim? Descobrir que o filho é artista não é muito fácil. É tipo, ai meu Deus, meu filho é artista. Não, é porque as famílias tradicionalmente querem que seus filhos sigam outras profissões. E no Rio Grande do Sul, especificamente, não é valorizado muito a questão de ser artista. Né? Não se vê as famílias dizer, olha, meu filho vai ser ator. Pelo menos naquela época, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. As pessoas não se preparavam para ter um filho ou preparar o filho para ser artista. Né? Todo mundo quer que o filho seja médico, advogado, professor, psicólogo, dentista, advogado, mas artista não é uma coisa comum, especialmente famílias pretas. Né? Famílias pretas não têm essa preparação, não entende a arte como uma profissão rentável, embora seja altamente rentável no mundo todo, né? Então, acho que a questão da família preta precisa se ligar que isso é uma profissão que tem, sim, uma grande relevância. Até porque ela que traduz para a sociedade a nossa imagem, né? Então, o audiovisual e a arte traduzem a nossa imagem. Então, nós precisamos, sim, investir. E ficar atentos. O Dreyson cantava muito, o Dreyson gritava. Gente, que esse menino tem. Aí, o ator. A Cher ficava imitando as pessoas, né? A atriz. A Sol, então, ela ia brincar com as amigas, voltava para casa com a cara das amigas. Era uma coisa. Ela voltava para casa, eu dizia, tu não é a fulana, e ela voltava assim, imitando a amiga. Aí comecei a pensar, mas como é que é isso? Aí consegui entender que isso era uma habilidade deles. Né? Foi assim que começou a arte na nossa família. Eu sinto muita vontade de fazer piada, gente. Desculpa. Eu sei que é uma coisa família, séria. não tem como, né? Eu sei que é uma coisa séria e tal, mas eu tenho muita vontade de fazer piada. Então, pode fique à vontade. Eu acho muito bom a mãe falando. O Dreyson gritava! Aí você,
e ela achou que aquilo era cantar. Eu, verdade, a Xena voltava a brincar com as amigas, voltava para casa com a cara das amigas. Será que ela não tinha um desvio de personalidade? Umas coisas assim, fico Podia pensando. ser, né? Aí, a Cher imitava as pessoas. Essa garota é debochada. É umas coisas assim, né, que a gente fica pensando. Bom, enfim. A família é isso, né? Só tá séria. Desculpa, não vou mais brincar. Mas, Sharon, deixa eu te perguntar, então. Eu perguntei para quem é Vera Linda, e a Vera Linda me falou dos filhos de vocês. Então, eu quero saber desses filhos, quem é essa mãe? Quem é essa Vera Linda? A Vera Linda é uma base, é a base da gente. É a pessoa que a gente mais ama e que a gente procura para dar amor e para receber amor e apoio. Ela é uma pessoa, uma mãe que apoia muito os filhos. Eu acho que é muito louco isso que ela falou das pessoas não prepararem os filhos para serem artistas. Ah, meu Deus, meu filho é artista. Mas a minha mãe, ela gostou quando ela entendeu que a gente era artista. Ela apoia a nossa loucura, ela gosta da nossa loucura. Se a gente dissesse assim, hoje eu não tô muito afim de falar, vai fazer sim. Foi assim que eu comecei, tá? Ela me obrigou a ir no teste que eu não queria mais. Que bom, porque eu consegui, foi naquele teste que eu passei. Ela tem essa coisa de impulsionar a gente, de incentivar a gente, a nossa fã. É meio clichê, nossa fã número 1, mas é mesmo. Ela tá ali, ela fala, e não é só pros outros, não, é tipo, você já viu o que o seu irmão fez? Não sei o que, vai lá, comenta na foto do seu irmão, fala isso pro seu irmão, olha, não sei o que. A sua irmã postou, você não falou nada. Vai lá, ela faz isso entre a gente, sabe? Ela fica entre a gente movimentando, a gente fala, mãe, a gente consegue conversar só entre a gente consegue se comunicar, mas não, ela faz a linha, a união, não é, Dé? E isso acho que todos nós carregamos também, né? A mãe tem um espírito articulador, sempre teve. E todos nós temos isso na nossa personalidade, né? Gostar de receber gente, de fazer ponte entre as pessoas, na vida pessoal e no trabalho, né? E a mãe sempre fez isso. Acho que principalmente é uma geminiana bem característica, uma mãe que fala muito, que faz muita coisa, que faz muita coisa ao mesmo tempo, que conversa sobre vários assuntos ao mesmo tempo. E porque ela é assim, ela é múltipla, ela faz muitas coisas, tem muitas ideias. Às vezes eu falo, mãe, não consigo te acompanhar. Eu que tenho 25, às vezes eu falo, mãe, calma, não consigo acompanhar porque é muita energia, é muita vontade, é tudo para ontem, né? É uma mulher forte de fazer as coisas num tempo único, num tempo que a gente tenta se encaixar, mas eu acho que é isso que a Sharon estava falando no início do apoio, assim, é um apoio que a gente precisa para ser artista. E só voltando um pouquinho no que estava falando antes sobre as famílias, de não querer que os filhos sejam artistas, é até cômico, de fato, mas eu acho que é uma questão muito ligada à remuneração, né? Você ser artista preto no Brasil, se você não tiver uma mãe como eu tive, como nós três tivemos, que pôde pagar cursos, que pôde ajudar financeiramente quando a gente precisava, a gente não estaria aqui. Então, eu entendo que muitas famílias ainda não gostam, não apoiam que seus filhos sejam artistas porque fica preocupado se a pessoa vai morrer de fome, porque não é um trabalho. Até você se estabilizar financeiramente, nessa carreira demora. E a mãe foi essa pessoa que fez, não, eu tô aqui, você precisa de curso de dança? Toma curso de dança. Você precisa ir para São Paulo fazer teste? Vai para São Paulo fazer teste. Ela que falou assim, vai para São Paulo quando eu ia vir, depois eu decidi que eu não ia mais. Ela falou, vai menina, vai, vai, só vai. Então ela é essa mãe que incentiva a gente sempre a ir atrás das coisas que a gente quer. E acho E é que uma muito das bom. coisas... Fala, Dé, fala. Não, só completar que uma das coisas que acho que todos nós assimilamos, né, trouxemos pra gente da mãe é esse espírito de pensar pra frente, né? Espírito realizador, assim, que a mãe tem muito, tipo, pensar lá na frente. Então, todos nós carregamos isso com a gente, né? Eu quero fazer tal coisa, então eu preciso fazer isso, né? Isso acho que a gente aprendeu muito, todos nós carregamos, cada um da sua forma, mas todos nós carregamos bem essa característica da mãe.
O que eu ia falar é que tem uma coisa que eu acho muito importante, foi para mim lá atrás, mas ainda é para os meus irmãos, que eu acho isso muito bonito, que a minha mãe é muito assim, se der algum problema, a mãe tá aqui, volta para casa, a mãe ajuda. Sabe? Ela tem isso. Eu até falo, poxa, mãe, não é porque eu não tô precisando que eu não quero atenção. Eu tenho essa coisa, eu não sei o meio, né? Que eu sou a mais velha. Mas ela é muito assim com os meus irmãos, ela é muito cuidadosa com eles, de ter certeza de que eles estão bem no lugar que eles estão, que eles vão correr para ela se precisarem, tomara que não precisem, sabe? Ela faz essa questão de estar presente emocionalmente, financeiramente, se precisar, psicologicamente, se precisar, se bem que psicologicamente a gente também dá um apoio aqui, mas mas é isso, a minha mãe é uma força mesmo, é uma força, é um pilar. E a gente percebe esse reflexo, né, nos filhos, toda essa movimentação, todo esse fazer várias coisas, atuar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Eu acredito que é muito desse reflexo de Vera Linda, né, dessa atuação. E me diz uma coisa, como é que foi criar essa produtora cultural Príncipe Negros em família? Se também é muito por conta disso, qual é a importância dessa produtora? A produtora nasce como produtora tem quantos anos, mãe? 2008. 2008, 12 anos. A minha mãe criou o livro A Princesa Violeta, né, que é o primeiro conto de fadas de uma princesa negra, inspirado na Sharon, numa história que ela contava para Sharon. Tem o rosto da Sharon. Não era uma história que ela contava para mim, não, calma. A Princesa Violeta surgiu porque eu nunca podia ser a princesa nas brincadeiras da escola. E eu chegava em casa e dizia, por que eu não posso ser a princesa? E eu perguntava para as minhas amigas, por que eu não posso ser a princesa? Ah, mas não tem princesa igual a você. Igual você, entenda-se preta, né? Não tem princesa igual a você. E eu falava isso para minha mãe, mas eu nunca... acho que eu nunca fui de chorar, né, mãe? De ficar... Eu tenho uma autoestima... Acho que nós todos temos uma autoestima muito bem trabalhada, que é essa que é responsável por isso, de criar a gente se amando, se gostando, se achando lindo. E eu ficava, assim, chateada, tipo, por quê? Mas por que eu não posso, sabe? Eu não entendia. E aí ela, para explicar, ela escreveu essa princesa. Agora o Dé pode continuar. Falando desse espírito realizador da minha mãe, quando ela resolve lançar esse livro, ela cria a própria produtora e editora. A Príncipes Negros nasce aí, lançando como primeiro projeto cultural o livro A Princesa Violeta. Né? E em 2008 eu tinha 17 anos, então foi um momento que a minha mãe já, né, por conta da carreira dela de auditora e tá ligada, né, em escrever projetos, já era uma facilidade para ela pensar projetos, escrever projetos. Ela que começou a falar, olha, existe isso aqui, existe uma produção cultural, existe edital. Eu estou aprendendo, minha mãe aprendeu sozinha e começou a trazer a gente para aprender. Então, ó, tem edital, esse edital aqui, ó, você pode ganhar tanto com esse edital. Enlouquecia a nossa cabeça querendo que a gente escrevesse todos os editais do mundo, mas com isso a gente foi se interessando por isso, né? Por essa autonomia, por essa possibilidade de pensar um projeto e criar esse projeto. E eu sou diretor da Príncipes Negros, e a Príncipes Negros é parceira de todos, a produtora de todos os projetos do Coletivo Preto, né? Da nossa companhia. A Sharon também já tinha a produtora dela, por conta do trabalho dela, mas tudo vem desse pensamento da minha mãe, né? Você pode ter a sua produtora, você pode ter a sua autonomia como artista, é importante você pensar o seu CNPJ, a sua estrutura, e começou a plantar na nossa mente esse interesse, né? Hoje eu produzo, a Sol produz também, a Sharon também faz trabalho através da produtora dela, e é isso. Minha produtora, a Príncipes Negros Cultural, começou como literatura e em seguida também como teatro, né? Porque a gente foi fazendo espetáculos através da produtora, então, e depois a gente foi para o audiovisual. Então, a produtora, ela produz projetos da família, né? Tanto os meus, os da Sol e o do Dreyson, na parte da literatura, do teatro, da música e do audiovisual.
Porque sem uma produtora, tu não tem como tocar para frente as coisas. Tu tem que ter a CNPJ, tem que ter a parte toda da economia, a parte financeira, né? Então, ter uma produtora para quem é artista, eu acho indispensável. Então, acho muito importante que cada pessoa que pense em se colocar como artista, pense sim em ter sua própria produtora, para poder ter E a essa autonomia, né? E a Princess Negros também é parceira de diversos outras empreitadas de produtores pretos, já, parceira de festivais, de companhias, de espetáculos, né? Dando alguma possibilidade de apoio também, sempre que a gente pode. E é muito importante a gente falar dessa questão financeira, né? De como se manter e a importância mesmo de ter essas produtoras e representações negras. E aí eu queria só voltar um pouquinho aqui, falar sobre a questão de não ter uma princesa igual a gente. Como é que é ser negro? Como é que é ter essa família negra, primeiro criada ali no Rio Grande do Sul, e como é que é ser negro aqui no Brasil? Quem fala? A Sol. Eu falei, vixe, porque a gente pode responder em 30 horas de conversa, né? Porque é muito complexo. Se eu puder fazer o recorte de ser negro artista, porque eu acho que, né, dá um foco maior para a minha resposta, até para organizar as minhas ideias, eu acho que principalmente, falando de forma bem prática, é falta de trabalho. A gente não tem papéis, a gente não tem espaço para a quantidade de atores negros no mercado. Eu acho que é a base da base da base, porque isso faz a gente competir. Isso gera várias outras coisas. A gente tem uma demanda imensa de atores pretos qualificados para trabalhar, enquanto num filme vão ser 5 protagonistas, são 4 brancas e uma negra, e um monte de pessoas competindo, né, pelo mesmo papel. Então, eu acho que essa parte é um problema do mercado. O mercado precisa mudar, o mercado precisa abrir espaço em todas as áreas, né? Atores, diretores, roteiristas, produtores, né? Para a gente produzir os nossos próprios filmes. E eu não acredito muito... polêmica. Eu não acredito muito nesse interesse das grandes produtoras em mudar esse sistema. Eu acho que o interesse ele vai só até a página 2. Então, eu penso que a solução, de fato, seria o que a gente faz, fazer os nossos projetos. Não deixar de fazer os projetos de fora, não é sobre isso, não é ser contra essas produtoras, mas entender que a gente tem uma demanda maior do que a procura, né? Então, é por isso que eu acho cada vez mais importante a união de famílias, a união de coletivos, para a gente criar os nossos próprios espaços, para a gente empregar os nossos amigos, os nossos familiares, que é o que a gente faz aqui entre a gente. Né? Porque se a gente for viver como artista, como atriz nesse mercado, é bem complicado. Eu tive muita sorte, eu trabalhei em produções grandes, em produtoras grandes, mas não é todo mundo, né? A maioria uma hora desiste porque precisa pagar as contas, porque precisa resolver a vida. Então, eu acho que a grande questão de ser um artista negro no Brasil hoje é a falta de oportunidade. Isso. Alguém quer complementar? Não, perfeito. Eu acho que se eu fosse complementar alguma coisa, mas eu concordo muito com o que a Sol falou, quando fala ser artista ou ser negro no Brasil, pensando né, esse recorte, né, artístico, eu penso sempre em dinheiro, que é o que move, né, um mercado. Né? Para você ser artista, você precisa pensar o mercado. Para você ser artista de fato, você precisa conseguir ter a possibilidade de exercer sua arte. Para exercer sua arte, você precisa se sustentar, você precisa de dinheiro. Né? E aí a gente começa a pensar em estrutura. A Sol falou sobre essas grandes produtoras que começam a se interessar cada vez mais por pessoas negras, né? E a gente precisa, como público, mostrar o nosso poder de consumo. Né? Saber criticar, falar, usar as plataformas que a gente tem, as nossas redes sociais, para questionar os espaços, né, que seguem muito com uma cor só, e uma cor só entenda-se branca, né? Questionar que a gente não vai mais aceitar
que a atriz negra vai ser a amiga da protagonista e só, né, seguir sendo sem história. Então, a gente questionar que aquelas narrativas que a gente está acostumado a ouvir, que a gente já não quer mais ouvir, que a gente já não vai mais direcionar nossa atenção e o nosso poder, né, financeiro e de consumo para esse tipo de produção, né? Porque, entendendo principalmente o audiovisual, né, que é o assunto principal que a gente vai estar falando aqui, é um mercado muito caro, né? A gente tem cada vez mais produções independentes surgindo, né? Curtas, né? Mas para você pensar um longa é muito caro, você precisa de muito dinheiro, você precisa movimentar muito dinheiro. Então, como a gente ainda não é dono da máquina, a gente, né, pessoas negras, artistas negros, a gente precisa sim seguir tensionando o que vem sendo feito pelas grandes produtoras, né, pelas grandes produções. Tanto no lugar de roteiro, os artistas, as caras que estão lá, quanto a equipe, né? Quem escreve, quem dirige, quem ilumina, né? Quem maquia. Eu queria falar sobre nessa questão do espaço, foi o que me levou a estudar roteiro, né? Porque eu achava que o produtor de elenco não escolhia, digamos, a minha filha para ser protagonista, porque era uma opção do produtor de elenco. Aí eu conversei com os produtores de elenco. Não, já vem o desenho pronto lá do autor. Aí eu fui, bom, então, porque eu sou daquela pessoa que se não existe a gente faz, se tem que resolver eu vou para a base. Né? Então, se eu tenho 3 filhos atores, eles precisam de espaço. E como é que se resolve esse espaço? Eu fui conversar com o produtor de elenco. Então não é com vocês, a culpa não é de vocês. Então tá, onde é que é? É o autor. Então fui aprender roteiro, fui estudar roteiro. Tá? Chegando nas salas nos estudos de roteiro, eu me dei conta que, digamos, de uma sala com 20 roteiristas, eu era a única negra. E eu também percebi que na hora dos exercícios que os professores passavam, quando ia se criar uma cena, sempre que a cena se colocava uma pessoa negra, era estereotipada. Então, eu lembro que a primeira vez que eu chamei a atenção do professor, por que aquela pessoa tinha que ser negra, por exemplo, uma cena onde tinha um cego e aí entrou um homem e o homem era negro, e era um ladrão. Eu disse, por que esse ladrão é negro? Por que esse ladrão não pode ser louro? É o tipo, aí começamos a conversar, vamos conversar. Aí eu disse, professor, então se eu for criar um roteiro, na hora que eu vou designar a Maria Aparecida, médica, eu tenho que colocar já ali no roteiro que ela é branca, negra, assim, nesse momento, quando você está criando a personagem, você põe o nome, vírgula, a idade e descreve o tipo. Eu disse, mas e se eu colocar Maria Aparecida, médica, negra, retinta, cabelo branco? Não, aí não pode, porque daí não tem verossimilhança. Nunca esqueci esse termo. Verossimilhança. Eu digo, para tudo. Verossimilhança? Qual é o papel do audiovisual? É retratar a realidade ou criar novas realidades? Bom, naquele dia nós éramos 17 na sala. Ficou todo mundo parado me olhando, tipo assim, essa mulher tá louca. Aí eu entendi que realmente era ali que nascia o problema da criação dos estereótipos. E era ali que tinha que mudar. Então eu criei um caso naquele curso, mas as pessoas já foram mexidas. Quando foram fazer outros exercícios, já começaram a prestar atenção. Fui para outro curso. Lá eram 40. Eram 3 pessoas negras. Foi a mesma coisa. Então, eu descobri que o meu lugar era na sala de roteiro. Porque é lá que nós precisamos estar muito presentes, porque é lá que nasce toda a nossa imagem que é jogada no audiovisual do mundo. Então, foi lá que nasceu meu primeiro filme, né? Que depois
a gente vai conversar sobre isso, né? Mas então, eu acho que ser artista no Brasil, ser negro no Brasil, é ocupar todos os espaços de criação do imaginário. Não só ficar esperando que o produtor de elenco vá procurar, porque ele vai procurar o que já foi escrito lá pelo autor. E isso é muito importante. Mais uma coisa, agora ainda do que a Ana está falando, é que, assim, eu nunca estudei o roteiro, mas eu sempre li muito roteiro, que vem, quando é para ter um ator negro, vem escrito, né? Fulana, casada, 30 anos, negra. Se não vier escrito negra ou negro, é branco. Né? É uma coisa assim, se vier qualquer coisa e não tiver dito que tem que ser negro, eles não vão nem pensar que aquela pessoa pode ser negra, índia, chinesa, porque não é só negra, chinês, oriental, no caso, né? Oriental, ou indígena, tudo tem que estar escrito, senão é branco. É estranho, né? Não, eu acho que isso, só para completar isso que a Sharon tá falando, é bizarro se você para analisar, né? A gente normalizou isso porque a gente está acostumado. Quando a gente recebe, a Sharon não é muito mais que a gente, mas quando você recebe um roteiro, você vê e parar para pensar isso e fica, gente, o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito maior. O problema tá na identificação de raça, na identidade da pessoa de se entender, e se entender como raça branca também. Então, assim, é muito, muito, muito complexo. Se a gente não mexer na base, se a gente não querer futucar na ferida mesmo para falar sobre esses assuntos, se ficar só no superficial, não muda, porque é isso, né? É entender o corpo branco como normal. Se é uma pessoa negra, se é uma pessoa trans, se é uma pessoa gorda, se é uma pessoa indígena, se é qualquer outra pessoa que não esse padrão, precisa estar identificado, né? Então, essa questão do normal, se não tem nada, é branco. Acho que isso é um problema, é uma coisa séria, né? A gente pensar sobre e discutir sobre. E eu acredito, assim, se a gente não muda na estrutura, né, a gente não consegue pensar em outras perspectivas, né? Se a gente não tem ali um roteirista, um criador, um produtor, um diretor mudando, apresentando outro olhar, vai ser bem mais complicado e mais lento essa nossa mudança aqui no país. E como a gente já está conversando sobre, eu queria já aproveitar para a gente falar como é que foi essa produção dentro do audiovisual, em família, com o roteiro da Bela Linda e a atuação de vocês, os filhos, junto. Como é que foi isso? Como é que foi essa construção? Fala, mãe. A namoradeira nasceu numa desses cursos de roteiro, né? Eu mostrei para a Sharon o exercício e ela falou: ai, que legal, gostei, gostou mesmo. E se eu fizesse? Eu faria. Eu disse, gente, foi assim? Foi assim. Olha! Então eu tenho muito. Olha! Aqui nessa sala. Foi. Eu disse, gente, então realmente tá bom meu roteiro. Aí mostrei em casa pro Licínio, pro namorado da Sol. Namorado. Aí eu disse, o que tu achou desse roteiro aqui? Disse, pô, legal, vamos fazer. O Licínio é assim, né? Se ele diz vamos fazer, já fez, né? Vamos fazer, já fez. Aí a Sol gostou, o Dreyson, todo mundo gostou. Eu disse, gente... E daqui a pouco, tia, a gente já tava todo mundo no set. Quando eu vi, o Licínio já montou a equipe, o Dreyson concordou e tal, e fazia, a Sharon aceitou. Deixa eu fazer uns atentos, que você tá pulando uma parte. Tô pulando. Tia, não vai contando, Sol, vai contando. É porque eu lembro que na época, Licínio e minha mãe estavam conversando sobre fazer alguma coisa dela. Ou era uma peça, ou ia produzir um espetáculo, ou ia fazer... Acho que nem tinha, ia fazer uma peça. E a gente estava muito eu já estava muito também, Licínio, nessa ida do teatro para o audiovisual, né? Indo mais para o audiovisual até que rolou essa ideia. E aí ele falou, vamos fazer. Eu lembro que os dois conversaram. Eu não lembro se eu já estava morando aqui em São Paulo, exatamente como foi. Não. Estava aqui ainda. Estava aqui. É isso. Aí... foi tudo muito rápido, né? Porque produção pequena, baixo orçamento, aquela velha história.
Só que bom é que nós temos muitos amigos. Então foi essa loucura de uma amiga que tinha uma casa perfeita, enorme, assim, que era a casa para locação. Então o roteiro já foi ajustado, né? Tipo, quando você escreve já sabendo, quando você é produtor e você escreve, facilita muito, porque você já sabe, não, isso vai precisar de outra locação, então vamos alterar aqui. Não, isso aqui vai custar caro, vamos, né? A gente já vai fazendo esses ajustes, então eu lembro que rolou isso. E foi tudo muito rápido, porque era o texto da mãe, da Vera Linda, a Sharon protagonista, o Licínio, que é meu companheiro, o diretor. Eu fiz a primeira, acho que foi a primeira direção dele no audiovisual. Eu fiz assistência de direção, só que como a produção era pequena, eu fiz a primeira D, segunda D e terceira D produtora, assim. Eu era meio que pau pra toda a obra lá no set, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí a galera topou fazer com a gente. E foi o quê? Foram duas diárias? 2 diárias. 2 diárias. Calhou que eu tava gravando e eu consegui 2 dias de folga e era perto do trabalho, então dava pra... Tudo conspirou para que fosse perfeito. E o Ben estava pequenininho, né? Então eu lembro que a Sharon ficava no telefone e eu assim, não pode telefone, não sai. Não, eu tô vendo aqui o Benji, que não sei o quê. E, foi essa correria, assim, bem família mesmo. O Benji era pequenininho, cara. Aí acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com a Sharon. Ela ficava olhando pra mim assim, nossa, você trabalha mesmo, né, com essas coisas, você sabe fazer. Eu falava assim. Eu lembro que a gente conversou depois sobre isso, mas, né? Mas isso é que, assim, eu conheci a minha irmã atriz, né? A minha irmã que passava texto comigo. Vale lembrar, gente, que eu tenho 12 anos a mais que ela, né? E 8 a mais que o Dé. Então, eu sou bem mais velha que eles. Então, assim, ver a minha irmã ali me comandando foi estranhíssimo. E eu olhava para ela assim, claro, em nenhum momento eu reagia àquilo, mas eu achava engraçado. E eu falava assim, ela é brava. E ela vinha e falava assim, nossa, sorri um pouco. Ai, brinca, eu estou trabalhando. Eu falei, meu Deus, ai, trabalhando. Eu, macaca velha, trabalhando há anos, nunca fiquei tão insegura, sabe, com alguém assim me olhando, tipo, minha irmã mais nova mandando em mim, gente. Eu achei aquilo o máximo. É uma parada, isso, por conta dessas diferenças de idade mesmo, né? A Sol é a caçula, então acho que eu e a Sharon experienciamos isso. É estranho falar Sharon, porque eu chamo a Sharon de Tita, ela me chama de Beth. Muito estranho ouvir vocês falando da Sharon, eu tô incomodadíssima. Eu falo já estranho. A Tita, eu e a Tita, a gente olha pra Sol, é a caçula, né? Só que é a caçula que cresceu, que faz um monte de coisa, que se produz, que escreve. Então, acho que todos nós temos esse estranhamento, assim, quando vemos a realização um do outro, porque a gente tem muita intimidade de irmão e às vezes a gente está se assistindo, né? Até ver uma novela da Sharon é isso, mas eu tenho um hábito desde pequeno, né? Quando a primeira novela que eu vi da Sharon, eu tinha 10 anos, ela tinha 18, então, né? Vai aí muitos anos que eu já tive tempo de me acostumar a ver ela fazendo, né, grandes interpretações. Desde a primeira novela ela arrasou muito, então tive alguns primeiros momentos de ver e falar, caramba, minha irmã tá fazendo isso. Agora já acostumei. Ela é boa mesmo, ela é foda mesmo. Mas a gente, como irmão, a gente vai se assistindo, né? Vendo a realização do outro. A Cher, às vezes, vai assistir alguma coisa da companhia, sempre fica muito emocionada, porque tem esse olhar de irmã também mais velha. E é bonito de poder colaborar, né? Eu não pude estar próximo, né, durante a produção da Namoradeira, estava só, né, nessa parte da produtora mesmo, da Príncipes Negros, que eu estava envolvido num outro projeto, mas fiquei assistindo de longe e fui eu o babão, né, vendo o que minha mãe estava fazendo, o primeiro roteiro da minha mãe, sabe? Primeiro trabalho realmente que teve as 3 juntas, sabe? Ver essas mulheres lindas trabalhando juntas é muito bonito. E eu queria falar uma coisa que é só para pegar o gancho do Dé falou da coisa da família, não sobre o filme, mas eu lembro que eu fiz uma outra entrevista e me perguntaram assim, como foi para você querer ser artista, sendo uma mulher preta e tal. E aí eu fui pensando, eu falei, cara, eu cresci tendo uma irmã na Globo, né? Preta.
Não, óbvio. Se é Não, minha só, irmã. se alguém não percebeu ainda, né, gente? Não, deixa eu Só para deixar bem claro. finalizar, concluir a ideia. E exatamente isso. Eu cresci tendo uma irmã mais velha, que era alguém que eu me identificava fisicamente, por ser uma mulher negra, já exercendo a função. Então, nunca foi uma questão para mim. Será que eu vou poder ser artista? Será que esse lugar é para mim? Porque a minha irmã, minha segunda referência de mulher na vida, já estava ali. Então, não era uma questão se eu poderia ser ou não. É óbvio, minha irmã tá lá. É isso, existe esse caminho, né? E ter essa representatividade dentro da família fez toda a diferença para mim. Porque eu vejo meninas pretas que tinham essas questões de não saber será que ia conseguir? Na minha cabeça era tipo, não, eu preciso fazer faculdade, né, estudar, e aí eu vou fazer alguma coisa, tipo, vai rolar, eu vou seguindo. Mas e eu percebi há pouco tempo, porque isso era muito natural para mim, porque foi da forma como eu cresci, mas eu percebi esses dias, fazendo uma outra entrevista, eu falei, isso foi muito importante. Queria aqui dizer, Tita, que você sempre foi minha referência de atriz e sempre abriu espaços para mim e para milhões de mulheres pretas. Então, ter alguém dentro da família exercendo algo que você quer exercer e com essa diferença de idade, né? O Dé falou que ele tinha 10 anos na primeira novela, então eu tinha 6. E eu cresci já tendo uma irmã famosa, uma irmã artista. Então, isso me instigava mais, isso me deixava com vontade. E via os cadernos dela estudando. Hoje, o meu roteiro é igualzinho. Eu comprei a pasta igual que ela tem, com os plásticozinhos ali, arranca só a página dela, coloca ali. Eu dividi porque eu aprendi em casa com alguém fazendo. Eu aprendi a passar texto. Eu vi ela decorando o texto rápido. Hoje eu decoro o texto super rápido. Eu falo, gente, será que eu decoro muito rápido mesmo? E eu sempre vi ela decorando muito rápido. Eu falei, será que eu peguei por osmose? Será que eu via ela lendo a cena e falando, tá, é isso. Aí eu lia e falava, entendi, é isso. E tinha entendido mesmo. E tinha, porque é técnica, e o jeito que você me ajudava, porque eles sempre me passaram um texto comigo, porque eu peço, eles viam como é que era. Então você acaba pegando, por osmose mesmo, você entende uma dinâmica que serve para você ou não, e que bom que serviu para ti. Né? E agora tu falou isso, eu fiquei emocionada, eu sei que eu tô com batom. Eu também, mas eu batom. Tá vendo? Hoje eu passei batom que eu nunca uso, eu não posso chorar, gente. Nos corre aqui, começa a ficar toda cagada. Mas eu queria dizer que a Amanda tem muito orgulho da mulher que tu te tornou. O Dé eu nem vou falar, que eu não posso ver o Dé no palco, porque eu sou uma pessoa que se esculhamba, eu não consigo ver ele no palco. O meu irmão é uma potência no palco, uma potência, é algo assim. Eu não sei, ele toma aquilo, né? Não é, Shem? Ele toma aquilo, é muito louco. E tu, eu te vejo, outro dia eu te mandei uma mensagem, onde é que você está? Tá aí. Caiu? Não, porque meu carregador aqui, desculpa, deu que tava com a bateria Aí, me ajuda, chama o SAMU. Fui colocar. Voltei. Dia eu te escrevi isso, de madrugada, né? Eu falei, eu tenho, e é verdade, é fato, eu tenho muito orgulho da mulher Sol, da mulher que a minha irmã se tornou. Ela é foda. Eu tenho assim, eu tô numa fase que eu copio a minha irmã. Eu imito a minha irmã. Eu ensinei muito pra ela e agora eu não sei fazer nada. Eu copio ela. É delicioso isso. É ótimo, porque eu tava... Gente, a gente entrou no papo família aqui, você viu, né? Mas é isso, chamou a família Menezes, é isso, tá? Não, e a gente, assim, é uma coisa besta. Eu tava comprando coisa pra minha casa, pra decoração. Aí eu falei, a minha irmã tinha uns potinhos super bonitinhos, que tinha o algodão e a escova e as coisas. E eu comprando as coisinhas. Então é isso, sabe? É Sankofa, a gente vai atrás pra seguir. Então a gente se inspirar. A gente tem uma família onde a gente pode se inspirar um no outro, onde eu vou fazer coisa e falo, não, minha mãe sempre me falou que nisso eu tenho que ver bem o contrato para ver depois não dar problema. Não, o Dé me falou que nessa hora, nessa cena, eu posso melhorar em tal coisa. Não, mas eu vi a Tita fazendo e eu poderia fazer de outra forma. Então isso é incrível, poder se inspirar dentro de casa, das pessoas dentro de casa. Você falou uma coisa muito importante agora que a gente precisa falar, Camila. Somos 3 filhos artistas que sabem trabalhar, sabem o seu valor dentro do seu trabalho e sabem se cuidar no sentido contratual. Por quê? Ela, minha mãe, sempre ensinou a gente, primeiro, a dar valor ao seu trabalho, né? E segundo,
a prestar atenção no que está escrito. Isso é uma coisa que eu não esqueço. Eu leio, nunca assine nada antes de ler. Nunca assine Então, nada assim, antes de... Nós sabemos ler um contrato, discutir um contrato, entender o que está dizendo nas entrelinhas de um contrato, né? E se vender. Isso ela ensinou a gente muito bem. Muito bem. Quando a minha mãe eu tenho qualquer coisa, eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para ela. E se ela disser, alguém disser, não, mas a minha mãe falou. Eu digo isso até hoje. A minha mãe disse, então. Desculpa, minha mãe disse. Verdade. Que fofo. Inclusive tem uma ali para tu ler que eu tô. E é muito legal isso que a gente está falando de referencial, né? Porque, de fato, isso que eu trouxe, o pessoal falou, a Sharon era um referencial muito forte e colocou para a gente um lugar, tipo, ó, é possível, né? E naturalizando isso nos deu uma autoconfiança muito grande, né? Não que a gente fosse achar que a gente fosse chegar na Globo facilmente, não se trata disso, mas o que a Sol falou, a nossa irmã está exercendo a profissão de uma maneira digna, né? Então isso é possível para a gente. Então a gente foi achando os nossos caminhos, mas tinha esse referencial muito próximo. E é muito legal a gente estar podendo discutir sobre isso em família, para ser referencial para outras pessoas, né? Mas isso vem muito desse lugar do quanto a gente consegue ser referencial um para os outros, né? Minha mãe abriu falando que ela passa a ser artista a partir dos filhos, né? Então a gente começa na nossa irmã mais velha e aí vai um outro filho, vai a outra filha, né? Vai a mãe e a gente vai junto até chegar numa produção junta e é isso. E é muito bonito ver isso, né? Ver essa admiração, ver esse elo e o quanto realmente faz a diferença a gente ter esse espelho positivo, né? E saber que esse audiovisual ele é muito poderoso em retratar essas imagens. E aí é a gente pensar como que a gente consegue trabalhar essa imagem desses indivíduos negros dentro desse audiovisual também, utilizando como ferramenta nossa. E então, gente, eu fico muito, muito feliz e muito grata pelo a gente poder, nessa primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação, homenagear a família Menezes, homenagear e poder compartilhar desse momento com vocês e ser inspiração, vocês são inspiração para nós. E agora, assim, para a gente ir já finalizando, o que vocês quiserem falar, cada um, e deixar aqui de recado para o público que está nos assistindo. Por favor, a palavra é de vocês. Eu não sei, eu acho que agora é hora de falar sobre A Namoradeira especificamente, né? Que a gente não falou sobre o filme, eu queria muito falar sobre o filme. Quando eu resolvi ir para a sala de roteiro, eu resolvi ir porque eu queria mostrar para as pessoas que estavam nessas salas que nós podemos falar sobre qualquer assunto. Nós não precisamos falar apenas de assuntos que dizem que são as nossas questões. Nós sabemos sobre o que queremos falar. Por exemplo, A Namoradeira aborda um assunto que pode acontecer em qualquer família. Poderia ser uma família indígena, uma família oriental, uma família branca, uma família negra. Então, eu construí ali personagens negros falando de assunto que é uma coisa muito forte, que é o estupro infantil. É um assunto muito forte. E nós temos uma família negra falando sobre isso, temos atores negros representando isso, temos roteiristas negros escrevendo sobre isso, temos diretor negro dirigindo sobre isso, uma equipe negra também nessa produção. Então, nós podemos falar sobre o que quisermos. E é isso que eu acho que ficar de recado nesse meu trabalho, nesse nosso trabalho conjunto, que nós não precisamos ficar apenas de um nicho. Não vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre a escravidão. Não, podemos falar sobre amor, sobre saudade, podemos falar sobre filhos, sobre traição, Viagem, riqueza, sobre disputa de poder, sobre ter um banco, podemos falar sobre tantas coisas. Então, eu acho que nós precisamos deixar esse recado. Precisamos ocupar o audiovisual desde o roteiro para construirmos narrativas que retratem as nossas vivências, mas também os nossos sonhos,
porque isso transforma o imaginário da sociedade. Porque se disserem que nós ocupamos somente um espaço, mas o povo negro é a maior parte entre os pobres, mas também já é uma grande parte entre os ricos e entre a classe média alta. Nós precisamos retratar também essas pessoas para que outros se inspirem. Isso dá visibilidade. Então, usar o audiovisual para retratar o que nós somos e também o que nós queremos ser, isso é muito importante. Então, a Namoradeira veio com esse objetivo, né, que se inspirem e que criem suas narrativas, tanto ficção quanto realidade, né, criem suas narrativas, porque só assim vai conseguir transformar o imaginário coletivo. E aí vai haver aquilo que a gente falou lá no início, que o diretor disse, né, tem que haver verossimilhança. Verossimilhança é retratar fielmente aquilo que está no meu pensamento, não só aquilo que foi vivido. Né? Então, fique no recado. Existe um mundo perfeito por aí. Deu papo. Só Dito complementando, isso, complementando o que a mãe falou, eu acho que o que eu tenho para falar para quem pensa cinema, né, é que a gente não se limite a ser apenas denúncia, que a gente sempre acorde para o poder que é a gente ser também anunciação, né? A gente pensar uma possibilidade da realidade que a gente quer ver, que é isso que minha mãe falou, né? A gente está disputando narrativa, né? A gente está criando referências, tem a possibilidade de criar referenciais positivos. E para quem consome, né, audiovisual ou qualquer tipo de mídia ou de cultura, se atentar para o nosso poder de escolha, né? O que eu falei lá no início, não se acostumar mais a ver as mesmas coisas, a ver coisas que não nos representam, assistir aquela série mitológica de disputa de reis que não tem nenhum ator negro, né? E é um grande sucesso, e aí a ponto de você não parar para pensar, peraí, mas isso não fala comigo, não fala, sabe? E é ficcional, a gente aceita uma série que tem dragão, mas acha que por se passar na época tal ou no espaço tal, não pode ter diversidade étnica, sabe? É estranho, né, as coisas que a gente se acostuma. Então a gente precisa acordar para isso, acordar para o nosso poder de consumo, acordar para a nossa rede de influência, né? Com o advento da pandemia, muita gente se ligou mais ainda nas redes sociais. Então, entender o seu poder de influência, mesmo que você tenha 50, 100 seguidores, você está falando para pessoas, está construindo narrativa. Então, o que você está falando? Né? Como você está falando? Que tipo de produções você está consumindo e o que você fala sobre elas, né? Qual é o seu pensamento crítico sobre elas? E não é crítico escrever textão, é falar no seu tamanho, falar da sua forma, mas falar, entender que você tem um poder de influência, entender que a sua voz é relevante. Pegando o gancho que o Dé falou, acho que assistir, ter esse cuidado, né, com o que a gente consome, para a gente não normalizar assistir sempre pessoas que não parecem com a gente, contando diversas histórias, fazendo exatamente isso, fazendo filmes sobre várias coisas e não se assistir. Então, consumir hoje com Netflix, com várias coisas, a gente tem muito material com atores negros, não brasileiros, né? Porque tem pouca coisa que nos representa bem. E o que tem, a distribuição é muito falha, que eu acho que é uma questão aqui no Brasil, a distribuição do cinema é muito falha, porque a gente tem cineastas incríveis, pretos, com diversos curtas e longas, mas a distribuição é falha, então não chega na gente, né? Que eu acho que é uma questão muito, muito que precisa ser conversada. E o que eu deixaria de mensagem para jovens pretos, pretas,
que estão estudando, que estão no caminho, sigam, estudem, se preparem muito, porque infelizmente a gente tem poucas oportunidades, mas para quando tiver a oportunidade, você tá pronto e falar, não, eu vou com tudo nessa. Eu vou com tudo nessa e eu vou conseguir fazer meu nome, fazer o melhor que eu puder dentro desse trabalho. Então, foi algo que eu aprendi com a minha mãe. Então, estudar sempre. O acesso está um pouco mais fácil hoje, né, para alguns recortes. Então, estudar, se preparar. Ter muita fé, independente da sua religião, de que as coisas vão acontecer e seguir. É isso. Cher, você quer complementar alguma coisa? É que eu tô meio embasbacada assistindo a minha família. Mas então eu vou pegar, é bom que assim, o Dé pegou o gancho na mãe, a Sol pegou o gancho do Dé, eu vou pegar da Sol. Não só os atores e as atrizes estarem preparados, que sim, tem que estar, porque as chances aparecem, a gente tem que pegar e dizer que é nosso e pronto, né? Mas também agora para que o povo que contrata a gente, que escreve para a gente, que dirige a gente, que escolhe a gente, perceba que temos muitas opções e não focar sempre numa só pessoa, que pega aquela pessoa ou uma outra pessoa e diz, ah, tá bom, vamos botar ela que ela já funciona. Tem outras. Ou vamos botar ele que tem mais gente e tem lugar. É só dar espaço. Dá espaço porque tem muitos de nós preparados para isso, que vai segurar uma onda. Entendeu? Tu não precisa focar somente num lugar. Sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu acho que tem pouco espaço para tanto talento. Tá precisando dar mais oportunidade. Porque acho que também, se der, a gente vai com tudo. Isso. Eu também queria fazer uma observação. Você já fez, mãezinha. Você foi a primeira. Mentira, pode fazer. Observação no vídeo que eu recebi hoje, dizendo que preto não vende. Eu não sei de quando é esse vídeo. É um publicitário que diz que a gente não coloca o preto em propaganda porque preto não vende. Então, gente, se preto não vende, preto também não compra. Né? Então, vamos para o audiovisual. Se não me mostra no audiovisual, eu não assisto. Controle remoto é nosso. Se a gente não se vê retratado na tela dignamente, é super fácil, a gente aperta o controle remoto. Né? Nós temos esse poder. E se não houver audiência, não houver consumo, não existe, então, aquele produto não vai para frente. Então, nós temos que ficar atentos que somos 110 milhões de pessoas que têm o controle sobre o seu controle remoto, que é o nosso poder. Então, se você não está sendo representado adequadamente naquele filme, mude. Se aquela novela não lhe tem representado adequadamente, não assista. E se você viu algum filme que gostou, compartilhe. Ah, eu gostei desse filme aqui. Passa para a galera toda no status do Zap, passa para o Facebook, passa para o Instagram, compartilhe, porque dessa forma os vídeos conosco vão circular e nós vamos nos habituar a nos ver representados dignamente. Então, esse hábito de nos vermos é importante que a gente adquira o hábito. Então, tanto que hoje, se eu vejo uma produção totalmente branca, eu já estranho. Eu digo, epa, é uma produção étnica. Étnica? É étnica, porque se ela só é só branca, ela é étnica. Né? Então, nós temos o poder na mão, que é o controle remoto. Vamos usar sempre. E divulgar sempre na família, para os amigos, para as pessoas se antenarem de que a produção étnica ela tá aí, sempre esteve, né? Vamos aproveitar. Isso. Então, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada pela existência de vocês, pela resistência, por estarem nesse cenário e por ser inspiração para nós. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada.